Continuação da reflexão para o tríduo de Nossa Senhora do Rosário de Fátima sobre as aparições de 1917. Hoje vamos à segunda parte do segredo de Fátima, que se refere a um caminho de bênçãos proposto por Deus a partir das comunicações da mulher que se reveste do sol, e neste caso, tendo em vista a aparição de Nossa Senhora em 1917. Sempre é bom ressaltar que Deus não quer que ninguém se perca neste mundo transitório e efêmero e corra o risco de sua alma ser levada para o inferno. Por isso, em todo o tempo da história, Deus proporciona caminhos que levam à salvação que o seu Filho conquistou a todo ser humano. Então, com as aparições de Fátima em 1917, Deus quer estabelecer em toda a face da terra a devoção ao Imaculado Coração de Maria, o coração de sua Santíssima Mãe. E por que Deus ensina a devoção ao Imaculado Coração de Maria? Por que o coração de uma mulher? Ora, hoje, mediante a história bíblica, sabemos que o plano de salvação culminou em Jesus, Filho eterno do Pai. E depois dele, Deus sempre permitiu em toda a história devoções, as quais conduzem os seus filhos ao caminho de Jesus. Contudo, a mulher Maria, a nova Eva, está intimamente unida por um elo indissolúvel ao seu filho, que é a sua maternidade divina. Então, a devoção ao Imaculado Coração de Maria está relacionada à mulher que sabe vencer as seduções do maligno e se empenhar nos caminhos da salvação eterna. Por motivos como estes, com frequência vemos a imagem do Imaculado Coração de Maria tendo seu próprio dedo apontando ao seu próprio coração, significando que devemos imitar o que está contido no coração de Maria, ou seja, no coração de Maria está uma infinidade de amor a Jesus Cristo. Vou ser textual e ler a mensagem de Fátima, que foi escrito pela Congregação para a Doutrina da Fé, quando o cardeal Joseph Ratzinger era prefeito deste dicastério. Veja o que diz a mensagem. Após os primeiros momentos entre a aparição de Nossa Senhora em 1917 com os pastorinhos. Após a primeira aparição, se diz assim: em seguida levantamos os olhos para Nossa Senhora, que nos disse com bondade e tristeza: vistes o inferno para onde vão as almas dos pobres pecadores. Para os salvar, Deus quer estabelecer no mundo a devoção a meu Imaculado Coração. Se fizerem o que eu disser, salvar-se-ão muitas almas e terão paz. A guerra vai acabar, mas se não deixarem de ofender a Deus, no reinado de Pio XI começará outra guerra pior. Para impedir males como este, virei pedir a consagração da Rússia a meu Imaculado Coração e a comunhão reparadora nos primeiros sábados. Se atenderem a meus pedidos, a Rússia se converterá e terão paz. Se não, espalhará seus erros pelo mundo, promovendo guerras e perseguições à Igreja. Os bons serão martirizados, o Santo Padre terá muito que sofrer, várias nações serão aniquiladas. Contudo, por fim, o meu Imaculado Coração triunfará. Do que se trata e ao que se refere a devoção ao Imaculado Coração de Maria? Na segunda parte do segredo de Fátima, Nossa Senhora diz: eu virei pedir a devoção ao meu Imaculado Coração e a consagração da Rússia. Vamos lá. Para entender bem por que é necessário realizar ações com finalidade de desagravar os pecados contra o coração de Maria, é preciso entender que a proporção de um erro cometido pode ser medido em relação ao tamanho da grandeza da pessoa que se é ofendida. Algumas atitudes pecaminosas são classificadas como maiores ou menores,
dependendo das pessoas ou quem será atingido. Ou seja, quanto maior a honra de quem é ofendido, maior a gravidade do erro cometido. Como, por exemplo, é o caso dos pecados cometidos contra Deus ou mesmo contra o seu semelhante. Ora, se um pecado cometido contra o meu semelhante é de tal tamanho, se assim podemos dizer, um pecado cometido contra Deus é muito maior ainda. E se é grande a dignidade de Deus, também é grande a dignidade da Virgem Maria, que está unida a Deus de modo indissolúvel e que também é a nossa Mãe Celeste. Santo Tomás de Aquino chega a dizer assim: a Beata Virgem, por ser a Mãe de Deus, tem uma certa dignidade infinita, que é proveniente do bem infinito que é Deus. Por isso, quando se ofende a Mãe de Deus, rompe-se em toda a criação certo desequilíbrio, porque se deixa de reconhecer as maravilhas que Deus realizou em toda a face da terra. Mas vamos lá. Por que se diz 5 sábados em honra à Virgem de Fátima? Veja que durante as aparições de 1917, Nossa Senhora diz à irmã Lúcia que irá retornar e instruir o que seria a devoção ao seu Imaculado Coração. Então, após uma outra aparição de Nossa Senhora, ela fala assim à irmã Lúcia sobre o que é a devoção dos 5 primeiros sábados. Esta devoção refere-se às 5 principais ofensas cometidas contra a dignidade de Nossa Senhora. A primeira, as ofensas cometidas contra a sua Imaculada Conceição. Segundo, aquelas contra a sua virgindade. Terceiro, aquelas contra a sua maternidade divina. Quarto, as ofensas de quem ensina crianças a desprezarem e terem ódio da Virgem Maria. E quinto, as ofensas feitas a ícones de Nossa Senhora. A fim de reparar essas ofensas gravíssimas que atingem a dignidade, de certo modo, infinita de Maria e a própria majestade de Deus, Nossa Senhora aparece à irmã Lúcia e lhe indica o que todos os homens e mulheres devem fazer para desagravar os pecados contra o seu Imaculado Coração. Em determinada aparição, Nossa Senhora diz à irmã Lúcia assim: olha, minha filha, o meu coração cercado de espinhos que os homens ingratos a todos os momentos me cravam, com blasfêmias e ingratidões. Tu, ao menos, vê de me consolar e diz que todos aqueles que durante 5 meses, ao primeiro sábado, se confessarem, recebendo a Sagrada Comunhão, rezarem um terço e me fizerem 15 minutos de companhia, meditando nos 15 mistérios do Rosário, com o fim de me desagravar, eu prometo assistir-lhes na hora da morte com todas as graças necessárias para a salvação dessas almas. Dentro deste mesmo contexto, irmã Lúcia ficou muito preocupada em relação a todas as pessoas, mas principalmente aquelas que poderiam não executar exatamente o que se pedia relativamente a determinada devoção. Então, em outra ocasião, a irmã Lúcia apresenta a Jesus todas essas situações. E em uma outra aparição entre a irmã Lúcia e Jesus, conforme narra-se em suas memórias, está escrito assim: ela apresentou a Jesus a dificuldade que tinham algumas almas em se confessar ao sábado e pediu para ser válida a confissão de 8 dias. Jesus respondeu: sim, pode ser de muitos mais ainda, contanto que quando me receberem na Eucaristia, estejam em estado de graça e que tenham a intenção de desagravar os pecados contra o Imaculado Coração de Maria.
Ela perguntou: Meu Jesus, e aquelas que se esquecerem de formar essa intenção? Jesus respondeu: Podem formá-la na outra confissão seguinte, aproveitando a primeira ocasião que tiverem de se confessar. Vejam que em todo tempo Deus está sempre a querer mostrar a todos os seus filhos e filhas caminhos frutuosos para se obter a salvação eterna. Neste caso, uma devoção ao Imaculado Coração de Sua Santíssima Mãe desde 1917. Especialmente todo cristão deveria praticar essa devoção, ainda mais sabendo que irá ajudar a própria alma. E também a alma de muitas outras pessoas poderiam ser ajudadas por tal devoção. Quantos benefícios poderiam ser restaurados na vida de quem pratica corretamente esta devoção? Bom, sabemos que Deus deixa tal devoção à disposição de todas as pessoas. Vamos encerrar aqui mais este encontro. Amanhã teremos o terceiro segredo de Fátima. O que significa o terceiro segredo de Fátima? Existe alguma polêmica por detrás dele? Qual o significado da visão que a irmã Lúcia teve em 13 de julho de 1917, em Fátima? Aquela visão a qual mostra o anjo com a espada na mão, os raios luminosos saindo da espada do anjo em direção à terra, o pedido do anjo, penitência, penitência. A visão também mostra Nossa Senhora ao lado do anjo, enfim. O que todo esse cenário quer dizer a toda a humanidade? Vamos acompanhar na próxima reflexão.